Olá! Hoje nós falaremos um pouco sobre a questão da adoção internacional de crianças estrangeiras. Esse que é um tema tão importante e de extrema relevância dentro do direito. Mas antes de adentrarmos no tema proposto, é necessário que façamos a seguinte pergunta: é possível que um brasileiro adote uma criança estrangeira? E sim, a resposta é positiva, isso é possível sim. Desde que essa pessoa que queira adotar siga os trâmites e as burocracias relacionadas. Mas, como por exemplo, uma pessoa brasileira e um estrangeiro que residam fora do país, eles conseguiriam adotar uma criança tranquilamente, pois levando em consideração que há legislações que amparam essa criança, que regularizam essa adoção. Apesar disso não ser um tema tão novo assim, vamos dizer, mas é pouco visto, pouco conhecido pelas pessoas. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não se dão conta de como isso acontece. E de onde essa adoção, essa questão, esse sistema, ele é desenvolvido, ou melhor dizendo, ele é gerenciado. Ele passa pelo chamado CEJAS, que é a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional. Ele fica responsável por toda essa engrenagem, por tudo que acontece dentro desses trâmites da adoção. Outro ponto que é de extrema importância é quanto à adoção de uma criança estrangeira por brasileiros. A primeira que eu falei, que é de brasileiros estrangeiros que moram fora, apesar de ser pouco falada, mas é mais procurada. Essa segunda não. Essa segunda pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas têm propriedade do que de fato acontece, não sabem muito sobre o assunto. Em relação a todo o cuidado, todo o desenvolvimento disso, ele pode ser amparado pela legislação brasileira e também pela Comissão de Haia, que cuidam desse procedimento, desses trâmites da adoção internacional. Essa que foi desenvolvida ao longo de 2017 por Autoridade Central e Administrativa Federal em matéria de adoção. E também podemos encontrar em nosso regulamento, no artigo 52 e 52B, onde fala sobre como é possível que essa adoção ela ocorra da maneira mais possível e melhor possível, que ocorra de forma tranquila e adequada. O procedimento de adoção de crianças e adolescentes estrangeiros no Brasil está regulamentado através do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 52C e 52D, assim como também pela Convenção de Haia, em seus artigos 14, 15 e 16, que estabelece uma série de pré-requisitos e de informações tanto da família adotante quanto da criança ou adolescente adotado. O Brasil é signatário à Convenção de Haia desde o ano de 1999, a qual promulgou em seu ordenamento jurídico através do Decreto número 3087 de 1999. Em seu artigo 52C, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que, nos casos de adoção internacional, em que o Brasil é o país de acolhida, a decisão do país de origem da criança deve ser apresentado à autoridade estadual central responsável pelo processo de adoção e de análise da família a receber a criança, a qual comunicará à autoridade central federal todas as informações necessárias para a emissão da certidão de naturalização temporária desta criança. A autoridade central estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção
é manifestamente contrária à ordem pública e não atende ao interesse superior da criança e do adolescente. Em seu artigo 52D, é apresentado que, nos casos de adoções internacionais em que o país de origem não apresenta uma decisão ou não tem uma regulamentação específica de adoção internacional, deve-se obedecer à legislação brasileira, caso o país de origem assim autorize. Flávio Tartucci nos apresenta que a adoção internacional remonta aos primórdios do direito romano e desde lá existe uma certa burocratização desse tipo de adoção, pois é necessário estabelecer garantias tanto à família adotante quanto à criança adotada. É importante ressaltar que nem toda nação é signatária à Convenção de Haia e também da existência de uma grande diversificação de modelos legais de procedimento de adoção, dependendo de país para país. Olá, agora dando continuidade acerca do tema de adoção de crianças estrangeiras no Brasil, nós agora iremos tratar acerca da tramitação desse processo. Inicialmente, vale destacar que, a partir da escolha do país de origem da criança a ser adotada e depois de ter realizado todo o estudo de viabilidade para esse processo de adoção, o processo ele iniciará a partir da habilitação dos pretendentes na vara da infância e juventude da comarca mais próxima do seu domicílio, onde ele irá ser processado, onde ele irá tramitar. E a partir daí, posteriormente, ele será encaminhado para o SEJAI, que é o Centro Estadual Judiciário de Adoção Internacional, que ao ser encaminhado deverá ser indicado também o país de origem da criança a ser adotada. No SEJAI, o presidente ele irá atuar na questão de que ele irá dar ciência dessa intenção desses pretendentes acerca de adotar aquela determinada criança, de acordo com o artigo 52C e D do ECA, onde ele irá emitir um ofício notificando o ACAF, que é uma agência, a Agência Central Administrativa Federal, onde irá nessa agência, recebendo esse ofício de que há a intenção desses pretendentes de adotar essa criança, ela irá contatar as autoridades centrais do país de origem daquela criança e nessa contatação essa agência irá buscar informações acerca de como o processo de adoção de criança estrangeira funciona naquele determinado país. Como ocorre essa tramitação de acordo com a lei, quais os documentos necessários. Enfim, essa agência irá tomar todas as medidas necessárias para que ocorra essa adoção de forma legal, justamente contatando essas autoridades centrais. Depois de reunir todas essas informações, ela irá trazer e irá enviar para o SEJAI, informando acerca dessas informações, do que é necessário para que aquela criança seja adotada naquele determinado país. Feito isso, é emitido um certificado de regularidade, pois como tudo foi feito de forma regular, as autoridades centrais daquele país foi notificado da intenção dos pretendentes, foram recolhidas essas informações e agora foi cientificado que corre o processo de interesse de adoção daquela criança, é emitido esse certificado de regularidade. E a partir dessa emissão desse certificado, é dado vistas ao Ministério Público. E, comprovado, dando tudo certo, o SEJAI ele irá reunir todas essas documentações necessárias, solicitadas, exigidas pela lei daquele determinado país para que seja dado prosseguimento na adoção daquela criança. Reunido todos esses documentos, ele vai enviar todo o processo que já foi instaurado aqui no Brasil, juntamente com todos esses documentos, ele encaminhará para as autoridades daquele país
para que ele seja avaliado, ele seja processado de acordo com a legislação do país de origem daquela criança, certo? Para que a partir daí seja dada continuidade do processo de adoção, agora de acordo com a lei vigente daquele país. Agora, uma coisa que vale importante salientar: há pessoas que dizem que os brasileiros eles só podem adotar crianças estrangeiras se tiver entidades credenciadas localizadas no país de origem das crianças a serem adotadas. No entanto, essa afirmação, essa informação, ela é totalmente errônea, pois, de acordo com a própria Convenção de Haia, no seu artigo 9º, e de acordo com o próprio ECA, no artigo 51, em seu parágrafo 3º, eles abordam acerca disso, dizendo que não é necessário ter entidades credenciadas nesses países. Basta que as autoridades centrais sejam notificadas, recebam a ciência de que há pretendentes interessados em adotar aquela criança e notificados e aceito todo esse processo de trâmite de adoção, vai correr tranquilamente justamente a tramitação do processo de adoção daquela criança. Bastando apenas aí justamente a notificação dessas autoridades centrais dos países e que elas definam o pedido para que ocorram normalmente a tramitação do processo de adoção. Bom, eu espero que nós tenhamos elucidado todas as dúvidas, tenhamos explanado com bastante clareza todo o assunto aqui abordado acerca da adoção de crianças estrangeiras no Brasil. Muito obrigada.